E aí galera, beleza? Boa tarde a todos, ou bom dia se você estiver assistindo de manhã, que eu duvido muito, ou boa noite se você estava indo dormir, lembrou que precisava fazer o trabalho e falou, tem que assistir a aula do professor Daniel. Então, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje é a nossa aula número 8, né? A aula 2.8, então estamos quase finalizando o nosso módulo de Química Agrícola para poder entrar em conservação do solo. E a aula de hoje é uma aula bem interessante, tá? Bem conceitual, não vamos ver nada de fórmula, vamos mais entender o que é, porque pode ser que em determinado momento aí na nossa vida profissional sejamos contratados para fazer esse tipo de análise, que é a diagnose do estado nutricional das plantas, tá? Análise foliar, análise de fruto, a análise de como, etc. Beleza? Então a gente vai ver como determinar a quantidade de determinado nutriente, mas aí a gente não vai ver o solo, a gente vai ver a planta, beleza? E são diversas as estratégias e os porquês de fazer esse tipo de análise, e é isso que a gente vai ver hoje, beleza? Então, bora para a aula. Copiar. Então, pessoal, a gente já começa com uma determinada ideia aí sobre essa diagnose, né? Por que a gente vai fazer? Bom, existe uma relação entre a concentração de um determinado nutriente que a gente vai obter aí pela análise química de folha ou de fruto, tanto faz, e a gente vai ter uma relação com o crescimento e produtividade dessa planta. Então a gente vai ver, assim como a gente estuda a parte da análise química do solo, tem uma relação direta. Então, qual é a eficiência de absorção do nutriente pela planta? Isso vai trazer uma resposta extremamente direta com a produtividade dessa planta. Tá? E é claro, a gente tem que considerar também que a gente tem aí N fatores que podem estar influenciando essa produtividade, né? Então a gente sabe que não só o nutriente em si vai regir a produtividade de uma planta. A gente sabe que a luminosidade vai ter, né, uma ação direta sobre a produtividade. Então, luminosidade, a água, a poda que foi feita, cara, completamente fora, né, da questão química. Mas se eu faço a poda no momento errado, ou se eu podo as gemas erradas, né, numa poda de produção, a minha quantidade de produção pode cair aí 80%, 90% ou 100%, tá? Eu posso não produzir nada. Então a gente tem aí essas relações, mesmo estando com a parte nutricional bem equilibrada. Então a gente vai fazer essas análises de diagnose para evidenciar a parte nutricional, mas sempre tendo em mente que podem haver outros componentes que estão influenciando aí a produtividade. Como é que eu vou saber disso, professor? Aí é experiência de campo, cara. A gente vai estar lá fora, a gente vai estar batendo cabeça e a gente vai estar aprendendo um pouquinho a cada produtor que a gente atende, tá? Ninguém vai sair aí do terceirão mandando bem pra caramba. Então a gente vai aprender muito no campo, tá? Não se preocupem com esse, mas poxa, é algo que me afligia muito logo que eu saí da agronomia. Poxa, mas eu não sei, eu olho para a planta, não sei o que está acontecendo, cara. E não ia ser numa sala de aula, não vai ser vendo foto que se aprende esse tipo de coisa, vai ser realmente no campo, tá? Então a gente tem que chegar e ir construindo esse conhecimento, esse feeling de saber, mas essa planta aqui está característica de uma falta nutricional, mas ao mesmo tempo, já é inverno, já está na época das folhas começarem a secar, então a gente começa a ter esse envoltório de ideias aí que se somam para a gente conseguir determinar o verdadeiro diagnóstico para aquela planta. E vamos lá, vou fazer uma análise química de tecido vegetal. Por que eu vou fazer?
Tem uma lista de porquês, né? Por que eu vou fazer uma análise química? Vamos lá, vamos ver um por um. Primeiro, diagnosticar um problema nutricional não identificado visualmente. Então, a planta pode estar com uma deficiência nutricional que vai ser apresentada, de repente, lá no momento da florada e eu ainda não sei. Então, existem diversos manejos em que eu faço uma análise química do tecido vegetal antes de saber se está com problema. Né? Eu não preciso esperar um problema para ver se está acontecendo. Então eu posso fazer e eu posso identificar um problema que ainda não consigo identificar visualmente. Tá? A gente chama isso de fome oculta. A planta ela aparenta estar bem formada, bem desenvolvida, trabalhando bem, mas está faltando nutriente. Isso aí vai me responder lá na frente. Tá? Um segundo motivo para fazer análise seria identificar sintomas visuais observados a campo. Estou andando numa lavoura de soja, peguei aqui uma reboleira, as folhas estão mais amareladas, não estou encontrando nenhum indício de doença fúngica, não estou encontrando nenhuma praga ali, nenhum inseto. Poxa, pode ser uma deficiência nutricional. Vou fazer uma coleta de material e vou mandar para o laboratório. Terceiro motivo para fazer, localizar áreas em que apresentam um suprimento marginal de nutrientes. Então eu posso fazer em diferentes pontos amostrais e separar essas amostras e assim eu consigo evidenciar. É quase como mapas de produtividade, né? A gente já tem tecnologias bem interessantes nesse ponto aqui. A gente consegue ver aí por imagens de aerofotogrametria, imagens de satélite, a gente já consegue pegar diferenças nutricionais, áreas onde eu tenho uma maior concentração ou um déficit de determinado nutriente. Isso aí é coisa que a gente vai ver quando a gente estiver estudando um módulo de drone, que vai ser um módulo à parte de tudo isso aí, né? Depois que eu conseguir gravar todas as aulas da nossa grade, a gente vai ter um módulo sobre drone, vamos ver o que é o drone e tal, vamos ver essa tecnologia aqui que é uma imagem NDVI, pretendo ir bem a fundo nisso aí também, tá, galera? Mas isso é pra frente, bem pra frente. Quando a gente puder sair de casa sem isso aqui. A aula vai estar normal já, aí eu vou começar a gravar alguma coisa sobre o drone. Quarto motivo? Isso. Identificar se um determinado nutriente aplicado foi absorvido pela planta. Então, eu fiz uma análise foliar, solo, evidenciei que estava com déficit de um determinado nutriente. Preciso fazer o micro aí, o boro está em falta, tal. Preciso aplicar, vou fazer uma aplicação de ácido bórico via foliar, 0,5%, tal. Fiz. Posso fazer outra análise agora, porque daí é rápido, né, essa absorção. Já posso fazer outra análise foliar para evidenciar se de fato foi bem feita essa aplicação. Tá? A planta absorveu de fato esse micronutriente, eu não vou ter problema lá na frente, então posso fazer aí para ver se a planta de fato conseguiu absorver. Sexto motivo, auxiliar o programa de aplicação de adubos e corretivos, juntamente com a análise de solo. Então, pode ser, a gente vê em algumas culturas no manual de adubação e calagem, que ele pede mesmo preventivo para você fazer a análise de tecido vegetal. Por quê? Porque junto com a informação do solo, aí você vai ter um espectro mais completo do que fazer de adubação no teu período de inverno ou na tua entre safra, tá? Então, pode ser algo de praxe para somar junto com a análise de solo e você ver de fato que você vai estar aplicando ali como adubo, tá? Sétimo motivo. 5, 6. Não, bom, sei lá, tanto faz. O próximo.
Avaliar a demanda ou exportação de nutrientes. Então a gente tem aí momentos de se fazer essa análise de tecido vegetal. A gente pode fazer, por exemplo, no fruto, né? Se a gente faz no fruto, a gente está vendo quais nutrientes estão sendo exportados. Essa é a ideia de exportação, né? Então, quais nutrientes estão sendo exportados? Eu estou colhendo fruta, esse nutriente não vai voltar para o solo e a minha planta não vai ter ele na próxima safra. Eu preciso restituir esse elemento que foi perdido. Então, isso é fazer uma análise no fruto para saber aí quanto que eu estou exportando para ver quanto que eu tenho que realocar na minha lavoura. E o último motivo para se fazer seria estimar os níveis de nutriente em materiais vegetais utilizados na alimentação humana ou animal. Então, isso aí para a área de zootecnia é muito importante, né? Então, eu faço lá, quando eu faço análise de nutriente na parte vegetativa do milho, ou mesmo, cara, mesmo na ideia da silagem, né? Eu estou vendo quanto foi exportado e eu estou vendo quanto vai estar disponível para o gado que vai estar se alimentando daquela silagem. Então, eu realizo a análise química de tecido vegetal, nesse caso aqui, com o intuito de saber quanto que eu vou estar disponibilizando para o gado, né? E tem diversos outros. Eu posso fazer análise química, por exemplo, na uva. Grandes vinícolas do Rio Grande do Sul que fazem integração entre os produtores pagam por qualidade. Então, em função do teor de acidez, em função de determinado nutriente, em função do açúcar, né? Claro, em grau Brix a gente faz, mas pode ter um pagamento diferenciado por qualidade. E como é que eu vou saber essa qualidade? Por meio de análise química de tecido vegetal, tá bom? Então são basicamente esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7. Eu não sei quantos sétimos que eu falei aqui, mas são esses 7 fatores que são os 7 grandes motivos para se fazer uma análise química de tecido vegetal. Chega lá, né? Vou fazer uma análise das folhas aqui. Escolho qualquer folha, pego lá no meristema apical, pego aqui embaixo, qualquer parte da planta e boa. Não, claro, o próprio manual, quando ele diz que deve ser feita análise foliar, né, para fazer a recomendação da adubação, ele vai dizer quais partes da planta, pegue no terço médio, tal, após a floração. Então, isso aí o manual vai te dar um momento, mas a gente precisa ter uma ideia. Para herbáceas, por exemplo, a gente vai coletar aí folhas recém-maduras, né? Porém completamente desenvolvidas. Então ela está no seu desenvolvimento, a gente vê que é uma planta, uma folha relativamente nova, porém completamente desenvolvida, já com seu tamanho normal. Isso para planta herbácea, tá? Para a planta lenhosa, aí tem essa regrinha aqui, ó. Folhas do terço médio da brotação do ano com posição definida em relação ao fruto. Então isso aqui, cara, a própria manual vai tirar, mas o que está falando? Tem os galhos, principalmente aí em culturas caducifólias, né? As plantas que perdem suas folhas aí no inverno, a gente tem as brotações no ano. Então a gente vai lá no terço médio da brotação e vai coletar as folhas nesse terço médio, sempre observando aquela relação fonte-dreno. Aí o próprio manual vai dar em galhos que possuem frutos, em galhos sem frutos, em posição oposta ao fruto. Isso aí que a gente vai ter que estar observando de qual folha retirar, né? Qual material retirar para levar para o laboratório. E aí, então, a gente já viu, não são só folhas que a gente vai retirar para fazer uma análise de tecido vegetal. Por isso que a gente chama de tecido vegetal. Qualquer parte da planta é um tecido vegetal. Então,
dependendo da cultura e do objetivo da análise, né, todos aqueles objetivos que a gente viu, dependendo do objetivo e dependendo da espécie, a gente pode coletar diferentes partes. A gente pode fazer análise, por exemplo, das flores, né? A gente pode fazer análise da seiva, então promover um pequeno corte, coletar a seiva e levar isso para o laboratório. A gente pode fazer a análise dos frutos, que a gente já viu, né? De sementes também, a mesma ideia do fruto, e claro, de folhas ou de qualquer parte aérea, vai depender do qual que é o objetivo daquela amostragem, tá? Então tá lá, né? Como saber se eu devo de fato, se há necessidade de se fazer uma análise de tecido vegetal. A primeira coisa que eu preciso saber é se tem fatores bióticos ou abióticos, bióticos externos que podem estar influenciando, por exemplo, aquele problema nutricional que eu estou achando que eu estou vendo. Então vi que algumas folhas estão com uma coloração mais amareladas, estou vendo que está com no terço médio, então eu estou vendo que está num tamanho padrão. Então, o que eu preciso fazer? É fazer uma análise, né, externa. Então, o que seria um fator abiótico? Por exemplo, poxa, tá há 2 meses sem chover e eu não tenho irrigação, pode ser seca. Eu tô aí com solo compactado. Esse solo compactado, minha raiz não está crescendo e está com dificuldade de absorver nutriente e água. É um fator biótico também. Isso aí até pode vir também pela análise. O que seria um fator biótico, né? Esses eram abióticos. O que é um fator biótico? Aí, poxa, eu tô com uma infestação de determinada praga no meio da lavoura. E essa praga está fazendo, está sugando a seiva elaborada das folhas, o que está comprometendo a fotossíntese e está dando esse amarelecimento também na planta, mas não é um problema nutricional, é um problema de praga. A gente está numa época muito chuvosa e está atacando muita doença fúngica, que também causa amarelecimento das plantas. Aí a gente olha na parte abaxial da planta lá, está tudo pulverulento, né? Tem o próprio fungo ali, um milho e tal, a gente consegue absorver. Então, isso aí também não é um problema nutricional. Mas então, professor, quando vai ser um problema nutricional? Então, tem uma regrinha. Se o sintoma for generalizado na lavoura e houver gradiente e simetria do sintoma na planta, provavelmente há desordem nutricional. Então, precisa haver gradiente e simetria. O que é gradiente e simetria? É o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Sintomas em gradiente ocorre devido aos nutrientes serem móveis ou pouco móveis na planta. Isso tem relação com os nutrientes móveis ou pouco móveis no solo, professor? Um pouco, tá? Mas a gente vai saber se ele é móvel. Na verdade, a gente vai dar uma pesquisada, né, sobre nutrientes em falta em determinada planta. O próprio manual vai te dar. E a gente vai ver o seguinte, quando o nutriente é móvel, tá? Aonde que vai estar expressada o déficit nutricional nele, né? Deslocando-se do tecido em que foi depositado inicialmente para outro mais jovem ou de maior demanda, o sintoma de deficiência ocorre primeiro e é mais acentuado nos tecidos mais velhos. Então, assim, eu tenho nutriente móvel. O que isso quer dizer? Ele tem uma alta mobilidade na planta. Em quais folhas esse déficit vai ser apresentado? Se eu tenho uma planta em desenvolvimento, ela tem folhas já bem formadas, realizando fotossíntese, e folhas em formação.
que ainda vão, elas estão ainda em formação, então a quantidade de nutriente que elas absorvem é maior do que o que elas produzem, tá? Então, se essa planta ela ainda está em formação, ela é um dreno maior do que ser uma fonte. Então, uma folha velha, ela é uma fonte de energia. Uma folha jovem, ela é um dreno de energia. O que significa? A planta, no seu ciclo, essa planta jovem, ela vai absorver mais os nutrientes que estão chegando para a planta. Então, um nutriente que seja móvel, se está entrando pouca coisa, quem vai receber é a folha que está em formação. E a folha mais velha é quem vai apresentar o déficit desse determinado nutriente. Por quê? Porque o pouco que essa planta está conseguindo absorver de determinado nutriente está sendo alocado para a folha que está em formação ainda. Entendeu? Porque ela é móvel, então ela está rapidamente translocando para a planta que está em desenvolvimento. Em contrapartida, esse nutriente é pouco móvel. Se ele é pouco móvel, essa planta que está ainda muito tenra, né, ela ainda está se desenvolvendo, ela vai ter um déficit ela vai sentir a falta desse nutriente antes do que a planta, antes do que aquela folha que já está bem formada. Então, quando é um nutriente de baixa mobilidade, é a folha jovem que vai sentir primeiro. Por quê? Porque ela não está recebendo esse nutriente, simplesmente por isso, porque ela ainda está em desenvolvimento e ela não está recebendo nutriente. A outra planta que já está bem formada, já conseguiu absorver um pouco esse nutriente antes, né? E acabou vencendo essa fase e vai apresentar esse déficit depois do que as plantas jovens que já vão sofrendo ali com a falta desse nutriente pouco móvel, tá? Então isso explica o gradiente. Então o gradiente tem a ver com a mobilidade do nutriente na planta. Ou ele é móvel ou ele é pouco móvel, beleza? E a simetria o que é? Quando é uma planta que está apresentando déficit nutricional, essa planta ela vai estar simétrica. Então a gente tem um pezinho de soja, ela tem folhinha para cá e folhinha para lá, tá? Folhas jovens para cá, folhas jovens para lá, folhas velhas para cá, folhas velhas para lá. Quando eu falo de simetria, o que quer dizer? Não vai estar aparecendo a doença só de um lado da folha. Esse déficit nutricional, esse amarelecimento das plantas por falta de determinado nutriente, não escolhe, só vai amarelar as folhas do lado esquerdo ou só do lado direito. Ou ela vai amarelar primeiro as folhas jovens e depois as adultas, mas os dois lados da planta por igual. Então isso é um bom indício de quando é um problema nutricional ou um problema de doença fúngica ou um ataque de inseto. Porque geralmente doença fúngica, inseto, pode ser que eles não atinjam a planta como um todo. Então se eu não tenho a planta como um todo, indicando essa falta nutricional, muito provavelmente é uma doença. Agora, cheguei lá, os dois lados da planta, tá tudo amarelado igual, todas as folhas jovens e tal. É um problema, tem potencial para ser um problema nutricional, beleza? Agora tá amarelado, mas tá só um lado da planta, eu já descarto. Dos dois lados tem folha jovem, folha jovem, folha adulta, folha jovem, folha adulta, mas só tem um lado que está amarelado e o outro lado com folha jovem lá, as folhas estão bonitas. Muito dificilmente seria um problema nutricional. Muito provavelmente é alguma ação de um patógeno, muito provavelmente biótico, né? Um fungo ou um inseto. Então vamos lá. Outros fatores que podem induzir sintomas que parecem com a toxicidade, que parecem com déficit nutricional na planta. Condições ambientais extremas. Então, variação em temperatura, a umidade, excesso de água, a geada, beleza? Isso aí pode causar amarelecimento e pode causar amarelecimento em volta da planta toda.
Aplicação inadequada de produtos ou interações de produtos. Então, algumas plantas, alguns produtos, principalmente, eles têm, são antagônicos, né? Eu não posso aplicar eles juntos que eles perdem efeito. Pode acontecer. Aonde que eu vou saber isso? Na bula do produto. Vai estar escrito lá, não aplique com determinado nutriente, por exemplo. Aí eu estou aplicando e esse nutriente não está tendo efeito, tá? Condições de solo inadequada, então compactação do solo, a gente vai ter um fraco crescimento radicular. Esse fraco crescimento radicular pode trazer uma dificuldade em absorver nutrientes e a gente tem um amarelecimento da planta como um todo. Práticas agrícolas inadequadas, então uma irrigação mal feita, uma adubação orgânica sem a devida compostagem daquele produto, vai estar acidificando o solo, vai estar liberando ácidos orgânicos e pode promover um amarelecimento da planta como um todo. E a ocorrência e senescência natural das folhas, de repente eu chego lá na época de outono e é uma planta caducifólia que perde todas as folhas no inverno. Não, isso aqui é déficit nutricional. Pô, não, isso aí é a própria planta que está realocando esses nutrientes que estavam na planta para o período invernal, para passar o inverno e na primavera voltar a emitir brotos por entre suas gemas, beleza? Então, isso aí, todos esses fatores podem enganar a gente, tá bom? Para finalizar, a amostragem de tecido vegetal para análise deve ser feita em áreas homogêneas, tá? Assim como a análise de solo. E essa análise vegetal a gente nunca faz em áreas maiores de 10 hectares. Professor, e aquelas áreas gigantes e tal? Cara, o ideal é fazer em no máximo 10 hectares cada amostra composta. Então, de cada 10 hectares, é bom que tu vai conseguir criar até um mapa de fertilidade da tua planta fazendo de 10 em 10 hectares. E essas áreas homogêneas, assim como para análise química do solo, elas têm que ser formadas por plantas da mesma variedade, com o mesmo espaçamento. No caso de planta perene, a mesma idade, tá? Isso é muito importante. Mesmo manejo. No caso de plantas, aí tanto faz, né? Perene ou não. Elas têm que apresentar o mesmo tipo de solo, essas áreas têm que apresentar a mesma topografia, o mesmo histórico de calagem, de gessagem, a mesma adubação e uma rotação de cultura que seja o mesmo, né? Quando a gente está falando de grandes lavouras, essa área homogênea tem que estar dentro do mesmo talhão, a mesma gleba de rotação ali, tá? Basicamente é isso. Então essas seriam as áreas homogêneas para se fazer a coleta de tecido vegetal. Eu acho que é isso, tá? Então a aula de hoje, mais esses conceitos, cara, mais coisa para a gente ter ideia que existe. Como tudo, a maioria das coisas aí vai estar dentro do manual lá. Então você vai buscar no próprio manual essa informação, tá? Essa aula de hoje completamente abstraída do manual, tá? Tudo o conhecimento que está lá dentro. E é isso aí, pessoal. Isso, eu quando saí, pelo menos da agronomia, sei que não fazia ideia de como realizar, como proceder esse tipo de coleta, tá? Mas é interessante a gente ter em mente aí como que é feita, porque já ocorreu para mim, né, do produtor chegar e pedir uma análise vegetal, aí eu tive que vir atrás de todo esse conhecimento aqui, ver como que é feito, e foi interessante porque eu não fiz, porque a hora que chegou, ele falou que estava amarelando uma gleba lá e tal, e quando a gente foi lá não tinha tal da simetria, né? Então tinham folhas só de um lado das plantas atacadas. Aí a gente chegou que era uma doença fúngica que estava atacando, aí foi feita a aplicação de um fungicida, mas né, conhecimento que a gente consegue, senão se é qualquer técnico lá, o cara chega, o cara foi pago para fazer a coleta e mandar para o laboratório, o cara vai fazer isso, né? Mas não tinha necessidade,
Então, tudo é base do nosso conhecimento, né? A gente vai construindo conhecimento para poder auxiliar o produtor da melhor forma possível. Pessoal, eu espero que tenha sido, né, interessante a aula de hoje. Semana que vem tem mais e até o retorno ou até a próxima semana. Me mandem dúvidas, façam as perguntinhas de vocês e coragem. Falou, galera. Copiar.